Cara, esse monte de estagiário. Só pede a galera valeu? Valeu. Só três, né? Não, só você dois? Aí eu pedi, não. Aí eu pedi, não sei onde é que tá passando. Porque ele pediu para juntar a turma. Eu falei, de novo? Semana passada eu liberei o Cauã porque eu estava sozinha. Eu preciso dar aula, gente. Aí ele sumiu. Ah, olha, vocês são crescidos. Já passou o tempo que eu saía correndo atrás de aluno, até porque tem um inspetor aí para fazer isso. Natan, se você quiser descer, você desce. Hã? De quem? Ué, gente. Então... Ih, caraca. Eu estava lá na sala do 8º ano assistindo. Eu estava assistindo. Geise, você tá mutada. Pois é. É muita treta. Olá, gente. Eu vou compartilhar o texto aqui com vocês, tá? O texto está lá na plataforma. Natan, Beleza. texto impresso aí, não tem? Você recebeu? Espera aí que vai ter que separar. Vou separar a pessoa. Eu acho que no dia que eu entreguei só tinham 2 alunos na sala. Aliás, gente, por que vocês não estão vindo no presencial, hein? Olha, tá complicada a vida. Rafael, por que você está em casa, Rafael? Ah, tá. Já operou, né? Desculpa, não soube. Estou sabendo agora. Opa! Opa!
foi? Foi aquele grandão do Tazão, sabe? Meu Deus. Fui. Não sei mais de graça. Então, com a montada com a bola na mão, eu simplesmente ficou. Dedo dele. Pô, não, vai acontecer mais nada. Mesmo se não quebrar, se é machucado, pô, também. Intenção não teve, né? É, ele deve ter sido pegar e chutar até trás. Tipo, a intenção dele foi burra, né? Porque, pô, o goleiro tá com a bola na mão. Primeiro que ele não pode fazer isso. Não tá a bola no goleiro. Não pode. E lá tá com a bola na mão. Depois chutou o que ele quis. Aqui, Natan. Desculpa não estar grampeado. Isso. Eu fiquei aqui em cima vendo vídeo, nem soube de nada. Soube. Enfim. Vamos lá, gente. Olha, esse computador aqui, uma coisa que ele tem, falta é entrada USB. Mas essa aqui não está funcionando. Aonde? Tem atrás aqui? Pendrive, acho que tem uma aqui do lado que pega nele. A gente pega bem o pendrive e outra vez esse aqui. Ah, muito obrigada. Configurando o dispositivo. Acho que essa porta nunca foi usada. Pois é, eu também não. Olha lá, configurando. Não. E o nome da porta é USB mouse. Ou seja, é o lugar de botar o mouse. Configurando o dispositivo. Vamos lá, gente. Na semana passada, eu falei sobre a questão dessa questão estranha. O USB mouse configurado nunca foi usado. Mereceu um prêmio agora. Nunca foi usado. Eu falei sobre essa questão da, entre aspas, descoberta dos portugueses, né, das nações indígenas. Na verdade, não foi uma descoberta, porque os índios sempre estiveram aqui, os nativos sempre estiveram aqui, e quem chegou foi o colonizador, né? Quando essa, digamos assim, essa nova cultura chega ao Brasil, não há interesse que seja feito um processo nem de inculturação, ou seja, uma troca, né? O que há ali, na verdade, é uma necessidade de dominação. Então, inicialmente, essas trocas que começam a existir têm todas um caráter, têm todas um objetivo que é dominar esses índios, né? E aí eu estava falando sobre a questão das entradas e bandeiras, quando os bandeirantes começam a seguir rumo ao interior do país, e cada vez mais essas tribos vão se afastando do litoral, né? Em 1910, então vamos lá, a partir do século XX, início do século XX, também, logo depois da abolição da escravatura, Natan, posso desligar o ventilador aqui? Obrigada. Ele está bem aqui em cima e eu estou com o nariz um pouco entupido. Em cima. Tirar uma máscara da
falar aqui melhor. Segunda folha. No finalzinho. Além dos problemas enfrentados de frentes de colonização para o interior, diga-se de passagem, formaram brasileira, tais obstáculos continuaram no início do século XX, pois ainda existia a visão de que o índio deveria ser civilizado, sendo tal pensamento dominante, ou seja, deveria ele ser assimilado à cultura ocidental, como vistas de se tornar um não índio. Já no ano de 1900, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, que tinha a missão de fazer contato com tribos isoladas e promover a convivência pacífica entre colonizadores e indígenas frente às expansões econômicas. Então, assim, 1910, a gente tem o conhecimento, né, esse descobrimento, todo esse processo de necessidade de escravização, não conseguiram, né? Quem chegou, entre aspas, mais perto disso foram os jesuítas, mas fazendo um trabalho de o que eles chamavam de catequese, que era para tornar os índios cristãos, porque eles tinham os índios como pagãos, né? Então, a necessidade não de evangelizá-los, mas de cristianizá-los, para poder batizar e torná-los pessoas, como se antes eles não tivessem uma alma, né? E aí a gente vê essa preocupação, 1910, já no início do século XX, é que vai se pensar realmente essa causa, essa necessidade de respeitar, né, a real cultura dos índios. O interessante é que para o Brasil e para o governo brasileiro, os índios eram tão insignificantes que não se dava nem atenção às publicações, principalmente de antropologia, que eram feitas por brasileiros. Só as que eram feitas por estrangeiros. Então, muitos estrangeiros vinham, né, para estudar as tribos indígenas, os remédios, as tradições, as curas, né, os saberes dos indígenas, com relação até mesmo a temperos, especiarias, porque eles tinham um índio como se fosse realmente um bicho, né? Que não conseguiu nem ser, que eles não conseguiram nem dominar para escravizar. Aí, lá no governo de Getúlio Vargas, para vocês terem uma ideia, foi que começou uma reflexão maior com relação, isso a gente está falando de lá 1930 e pouco já, uma reflexão maior sobre essa necessidade de reconhecer o índio também como um trabalhador rural, principalmente por conta das reservas extrativistas, né? Aí vem as cartas magnas do Brasil. E aí, lá em 1934, é que começa essa questão de assegurar os índios posse das terras aonde eles viviam. Lá na Constituição Federal, em 1967, já assegurava a posse permanente aos índios, inclusive reconhecia o direito ao usufruto dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes, ou seja, a necessidade de comercialização daqueles produtos, porque antes era uma reserva simplesmente de subsistência. Eles plantavam e tudo que eles faziam ali era para uso deles. Não podiam vender aquelas coisas que estariam dentro das terras, né? E só a partir daí
ganhando posse da terra, é que eles poderiam vender aquele material que fosse produzido, cestas, a própria caça, a própria pesca, né, as especiarias e por aí vai. Aí vem o quê? Vem a ditadura militar. E em 1967, isso eu já estou lá na página 3, está acompanhando aí? Como resultado das ingerências. Vou fechar a porta, espera aí. Obrigada. O pessoal está animado hoje. Obrigada. Olha que diferença. Hã? Como de resultado das ingerências do SPI, que é o Serviço de Proteção dos Índios, o órgão é fechado em 1967 pelo governo militar de Costa e Silva, sendo substituído pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que unia os antigos SPI ao Conselho Nacional de Pesquisa Indígena, o CNPI, e o Parque Nacional do Xingu. Com o advento da Constituição de 1969, as terras indígenas passavam ao controle da União, ou seja, os índios perderam novamente a posse da terra, tá? É até interessante marcar isso aí, tá, Gabriel? Se você quiser destacar no texto, pessoal que está em casa também, que estiver fazendo as suas anotações. Beleza. Eu vou destacar uma outra situação também, tá? Vamos primeiro na página 2. Na página 2, lá antes do subtítulo Embates e Problemas Enfrentados, pode marcar aí, por volta de 1750, até o final, tá? Se ele tivesse falado, acho que não ia acontecer isso, tá ligado? Tipo, quebrar o dedo. Porque não ia sentir, porque era dilúvio. Agora eu tô fazendo pra pensar nisso. Logo agora que eu não tô não. Vamos voltar. Eu vou Não, eu vou voltar, porque eles estavam fazendo minha prova, e acho que ainda vai voltar. O Rosário não vai parar de futebol fazendo isso. Isso aconteceu, né? Mas não sei. Embora que ele não seja só do rádio, dá para jogar. Vai ser só borracha agora? Não, porque tipo, quando tá muito mal cuidado. Tipo, eles fizeram de um campo, aí o que aconteceu? Não podia usar, né? Não, poder usar podia. Se for comparar com pandemia, não tem nada a ver com o campo, porque o campo é aberto e é grande, diferente da quadra, quando tá fechado. Pô. Aí, mas, tipo, aí eles falaram que vão popular e como foi pegando chuva, sol, sem cuidado, sem ter que estar constatando, né? Tipo, jogava aquela borrachinha preta da velocidade, só tá isso, teve a grama. Uhum. Mas vai ser reformado. Não, é. Aí depois, lá na página 2, além dos problemas enfrentados, colonização e tal, aí pode destacar tudo até o final. Além dos problemas enfrentados, até expansões econômicas. Aí depois, lá na página 3, pode marcar governo Getúlio Vargas, só para fazer um destaque.
O SPI foi integrado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Aliás, aqui tá. Ok? E lá embaixo, aonde está... Tá marcando não, Natan? As cartas magnas do Brasil, vislumbrando a questão indígena, assegurava as posses e tal, até terras citadas. Fechou? Ao nos debruçarmos... Aí depois lá embaixo, pode marcar como resultado das ingerências até 2015, que é da onde está a citação desse livro. E aí, embaixo, Constituição de 1969, as terras indígenas passam para o controle da União. E aí, o que que acontece? Lá nos anos de 1970, começaram a surgir algumas lideranças indígenas. Já ouviram falar no cacique Raoni, no Juruna? O cacique Juruna, ele vem ali dos anos 70, mas ele ganha mais, digamos, expressão e fala lá no início dos anos 80, que são pessoas que começam a mostrar para o Brasil e mostrar nas mídias, conseguir um pouco mais de abertura nas mídias sobre a questão do indígena, quantos indígenas eles eram mortos, terras invadidas, principalmente porque pela questão do garimpo, pela extração de madeira, né, e os seringais. Então, seringais, da onde tirava a seringa, a borracha, o látex, né? Então, as terras indígenas eram constantemente invadidas por conta dessa exploração dos recursos naturais, né? Aí, a questão indígena, pelos anos da ditadura militar, foi muito esquecida e maltratada. E aí, a partir de 1988, lá com a promulgação da nova Constituição, a Constituição Cidadã, foi estabelecido o direito originário dos índios acerca das terras que já ocupavam anteriormente. E aí, o que acontece? E fora as outras questões, direito de cidadania, respeito à identidade dos índios, poder ter os direitos, essa questão dos direitos da cidadania, seria a criança indígena poder ter certidão de nascimento logo ao nascer, o indígena ter carteira de trabalho, enfim, todos os direitos dos cidadãos serem assegurados. Isso a gente está falando de 1988, tá? E aí o IBGE, lá em 92, gente, 1992, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faz pela primeira vez um censo, né, o censo brasileiro, e inclui os povos indígenas nesse censo. É surreal. A história do Brasil é surreal. E aí, conforme dados recentes do IBGE, o Censo Estatístico de 2003, aliás, deveríamos ter censo esse ano, que parece que o censo está sendo até feito de forma virtual, né? O Brasil possui 890 mil índios. Coloca... Já acabou minha aula? É 45 para cá? Eu nunca sei. Sim, vai dar 3 minutos. Deve ter 10 minutos aí. Tá.
Conforme dados recentes do IBGE, o país possui 890 mil índios, que nos coloca como uma nação de alta diversidade cultural. E nós, porque nós não temos simplesmente uma nação indígena, nós temos diversas nações indígenas, né? E aí, lá na 4ª página, a gente entra com relação aos direitos oficiais dos indígenas. Então, primeiro, promover estudos de identificação. Quem são esses povos? Quem são essas culturas? A delimitação das terras indígenas e a demarcação dessas terras. Porque não vai adiantar delimitar e não marcar. Por quê? Nesse período, principalmente da ditadura militar, foram quando surgiram os grandes latifúndios. Eu acredito que vocês devem ter visto isso, tanto em geografia quanto em história, né? Os grandes latifúndios. E uma boa parte desses latifúndios, eles surgiram a partir da distribuição irregular de terras pelo governo militar. E muitos fazendeiros se apropriaram de terras indígenas, né? E assim como terras quilombolas também. Porque o governo militar não tinha necessidade nenhuma, se não é campo de estratégia militar, para quê? Para que ser terra da União, né? Se não é uma fronteira com algum país, para que aquilo ali ser terra da União? Então, ela vai e distribui essas terras. Então, quando, em 1988, recomeça esse processo de dar direitos iguais aos índios, eles dizem assim, não, a gente está nesse pedacinho aqui hoje, mas isso aqui é nosso também, a gente quer isso aqui de volta. Aí é onde a gente tem matanças, extermínios, né? Muitos índios no Xingu, e daquela região que hoje é o agro é tech, o agro é pop, dali muitas tribos indígenas foram retiradas, né, e expulsas, praticamente dizendo. Bem, e aí nessa 4ª página vem todo o desenvolvimento da garantia de cidadania aos índios. Então, a questão da documentação, a questão da posse das terras, documento, né, para essas terras, a questão das escolas indígenas, a questão da tradição, de manter a tradição das línguas indígenas e por aí vai, tá? A partir na semana que vem, aí eu fecho um pouco essa questão das políticas públicas voltada para os indígenas e a gente parte para a questão da segurança pública e a questão também da questão da segurança do povo indígena, tá? Tchauzinho para vocês. Tchau, gente. Até semana que vem.